O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, negou que fosse ironia a sugestão dada por ele nesta terça-feira de convocar uma nova constituinte para resolver a questão da prisão após condenação em segunda instância. Mais cedo, Alcolumbre havia dado uma resposta aparentemente irônica ao ser perguntado sobre a prisão pós-condenação em segunda instância. Ele disse que, se essa for a prioridade, todos os congressistas podem renunciar e convoca-se uma nova constituinte. Para o senador, o debate da Constituinte é recorrente no Congresso e, dessa vez, há um caso concreto por conta da discussão da prisão pós-condenação em segunda instância. Embora não defenda a Constituinte como uma saída, Alcolumbre disse que, abro aspas, conversar não faz mal a ninguém, fecho aspas. E aí, Vera? Olha, conversar não faz mal a ninguém, vale para qualquer assunto. Agora, para uma questão como essa, num momento como esse, justamente no continente em que o Chile está discutindo uma nova Constituição depois de uma conturbação social, que você tem ali ruptura institucional no Peru, ruptura institucional na Bolívia, aí essa conversa perde um pouco o sentido. Concordo com a Janaína Pascoal, que disse agora no seu Twitter, estranhar uma conversa como essa, ainda mais partindo do presidente do Senado. A nossa Constituição tem 30 anos, não há motivo para fazer uma nova constituinte, a gente tem uma democracia instalada e essa questão não diz respeito a uma cláusula pétrea, a meu ver. Essa interpretação é de alguns juristas, ela não é consensual no meio jurídico. Caberia uma emenda, no entendimento de muitos, à Constituição e caberia mudanças no Código de Processo Penal que permitissem o cumprimento antecipado da pena. Tanto não é uma cláusula pétrea da Constituição, que vigorou antes de 2009, a prisão após segunda instância, e vigorou de 2016 a este ano. Então a gente não quer imaginar que o Supremo Tribunal Federal deixou que se ferisse uma cláusula pétrea da Constituição durante períodos tão longos e contínuos de tempo. Me parece uma coisa sem cabimento essa conversa. Ela foi lançada, essa história de constituinte, inicialmente por aqueles que são justamente os que se opõem à prisão após condenação em segunda instância. Então, a partir do momento que ela é encampada pelo presidente do Senado, passa a ser uma coisa preocupante, porque quem lançou essa história foi o deputado Ricardo Barros, o mesmo que fez aquela campanha grande pela lei de abuso de autoridade, acabou sendo vitorioso nisso e é um dos implicados ali na Lava Jato pelo PP. E o PT está nessa história, se querem em segunda instância, então façam uma nova constituinte. Não tem sentido você convocar uma Assembleia Constituinte, votar, eleger uma Constituinte, fazer uma nova Constituição. Sabe-se lá o que pode sair numa nova Constituição no Brasil neste momento em que a gente está? Que tipo de ideia maluca vai surgir? Me parece uma irresponsabilidade enorme e parece coisa de quem justamente não quer resolver a questão da segunda instância, então fica pondo um jabuti em cima da árvore para dizer, não, aí é muito complicado, é melhor deixar como tá, Brown. Não me parece nem um pouco razoável essa conversa. Fala, Constantino. Acompanho a relatora. Eu vivo num país que tem uma Constituição que tem mais de 230 anos de idade, 27 emendas que alteraram a Constituição previsto dentro da Constituição, ou seja, os criadores da Constituição, os pais fundadores da América, criaram um mecanismo do Legislativo para alterar eventualmente a Constituição. Existe um mecanismo para isso. Eu sou daqueles que, junto com o Roberto Campos, chama a nossa Constituição de 88 de Constituição besteirol. Ela foi feita um ano antes da queda do Muro de Berlim, eivada de direitos e pouquíssimos deveres, uma Constituição com uma pegada absolutamente assistencialista, paternalista. Eu acho, em resumo, nossa Constituição bem ruim, mas eu sou totalmente contra falar em Constituinte. Eu acho que isso é um oportunismo, desvia o foco, é temerário imaginar que hoje em dia esse Congresso, esse clima, vá fazer algo melhor, né, mesmo do que a de 88. Então, eu acho que existem mecanismos para mudar a Constituição, inclusive, né, e não jogá-la no lixo. Nós temos uma Constituição de 30 anos de idade apenas, né? Eu acho que eu acompanho aí a Janaína Pascoal, acompanho o deputado Paulo Eduardo Martins, que se manifestou também. Vamos reformar a nossa Constituição no que for possível, vamos mudar a lei
da questão da prisão em segunda instância. Inclusive, tem interpretações distintas, que alguns acham que é cláusula pétrea e outros dizem que não, alguns acham que basta mudar a lei e não a Constituição. Isso é um fator para a discussão dos especialistas, mas eu acho que é óbvio que dá para atacar o problema da segunda instância, que foi o que mexeu aí com a população brasileira e com toda a razão, né, deixando muita gente indignada. Dá para atender esse problema de forma específica, sem querer fazer tábula rasa agora da Constituição e começar tudo do zero, né? Então, muita calma nessa hora. Quem está falando aqui é um crítico ácido da Constituição que temos, mas isso não quer dizer que devemos jogá-la no lixo. Nós podemos melhorá-la, nós podemos reformá-la e, com isso, dar um pouco mais de estabilidade política ao país, porque estamos precisando ainda mais nesse contexto aí de vizinhança em frangalhos. Josias. A última vez que eu vi coisa parecida, alguém falando em constituinte, foi em 2013 e quem falou foi a Dilma Rousseff, que foi uma presidente que era apaixonada pelo caos e era plenamente correspondida. E em 2013, quando o monstro da opinião pública saiu à rua, a Dilma estava tão desnorteada que ela propôs 3 lorotas. Primeiro, ela propôs 5 pactos, que eu dou uma viagem para Bolívia para quem conseguir se lembrar de um dos 5 pactos que a Dilma propôs. Depois, como os pactos não colaram, ela propôs um plebiscito para orientar uma reforma política. Também não colou. Aí ela veio com a ideia de fazer uma constituinte exclusiva para fazer a reforma política. Naquela época, a ideia da constituinte durou menos de 24 horas. Agora eu espero que dure menos de 10 minutos isso. A gente já está perdendo muito tempo aqui discutindo essa ideia do alcolumbre. Isso daí é conversa de urubu que está voando de costas, sabendo o que está por vir depois que o Supremo Tribunal Federal acabou com a possibilidade de prisão na segunda instância. As ruas já se manifestaram aí no último final de semana de forma tímida ainda, mas foi ali um aperitivo, uma demonstração de que há energia para reagir. E o Congresso não tem, como já disse aqui, a menor disposição de aprovar isso. Há gente ali querendo aprovar, evidentemente, mas essas pessoas constituem um grupo minoritário. Há mais energia até no Senado do que na Câmara. Mas ainda que passasse na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, supondo que passasse, o que eu acho improvável, no plenário do Senado, isso não passaria de nenhuma maneira pelo plenário da Câmara, onde a reação é muito mais forte, tem o centrão, tem a esquerda petista, que não quer isso de maneira nenhuma. Então, essa ideia do alcolumbre, essa lorota de constituinte, é coisa de quem não quer fazer a mudança na Constituição ou até no Código de Processo Penal para devolver ao ordenamento jurídico brasileiro a prisão na segunda instância, que foi um recuo inominável que foi praticado pelo Supremo e que o Congresso acho que está longe de corrigir.